Uma das mulheres mais famosas do Egito nem era egípcia. Ela, uma grega macedônia que falava 9 idiomas, foi a primeira ptolemaica em 300 anos a aprender egípcio. Ela provavelmente não era tão bela quanto Hollywood mostra. Foi uma política genial e implacável, que se proclamou deusa Ísis. Ela se escondeu em um saco de linho para ver Júlio César e convenceu Marco Antônio de ser a reencarnação de Afrodite. Esta é a história de Cleópatra, uma rainha grega macedônia que se tornou a última faraó do Egito. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento de história. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Meu nome é Mark Gagnon e obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e controversas de toda a história. Para sempre, de todos os tempos, sempre. Sim, estou tentando entender tudo o que já ocorreu neste lindo planeta Terra. Muita coisa aconteceu e só quero me atualizar. Certo, acabei de chegar, então tem muita coisa pra gente falar, beleza? E como sempre, quero agradecer por você estar assistindo. Esse programa não seria possível sem você, o querido espectador em casa que mantém a chama acesa. Também não seria possível sem meu grande amigo Christos Pacadapous. E aí, meu camarada, como você está? Estou ótimo. Christos, vamos falar sobre Cleópatra? Tudo bem, não temos tempo para seus detalhes pessoais. Sei que você teve um grande ano novo, estava em um harém em Ibiza, num iate. Supostamente. Supostamente. As pessoas preferem ouvir sobre Cleópatra, a egípcia mais famosa, que na verdade não era egípcia. Sim, algumas coisas sobre isso. Primeiro, não sou egípcio. Não fui criado como egípcio nem sou historiador, só pesquisei o assunto. Se for historiador egípcio e quiser corrigir, comente à vontade. Mas nós vamos mergulhar em quem foi essa mulher. Por que ela é tão cativante e por que achamos que temos uma percepção sobre ela? Sabe o que eu quero dizer? Tipo, todo ano no Halloween, sempre tem uma garota que aparece na balada fantasiada de Cleópatra. Sempre uma gata. Você já pensou se Cleópatra era mesmo assim? Será que ela realmente usava aquele corte Chanel com franja? Duvido, né? Provavelmente não. Se ouvir risadinhas, estou com meu amigo Davi, que é Pasa. E aí, cara? Muito obrigado por estarem aqui com a gente, pessoal. Esse vai ser divertido. Beleza, agora, só pra começar. Algumas pessoas vão se irritar porque afirmam que Cleópatra não só era egípcia, mas negra. Isso é o que dizem. Não sei detalhes. Só posso afirmar que a maioria dos historiadores concorda que ela era grega macedônia. De nada, Christos. Ela era uma mulher grega. Apenas grega. Só grega, você nem reconhece a Macedônia. Vamos lá. Ela deve ter nascido em 69 a.C. Vamos lá agora. A dinastia ptolemaica, basicamente, é a dinastia de Ptolomeu, que era um nobre grego macedônio e criou essa dinastia real que basicamente governou o Egito por 100 anos. O ancestral dela, Ptolomeu I, foi guarda-costas e importante general de Alexandre o Grande. Aliás, temos um episódio sobre Alexandre, confira lá. Ele basicamente começa a conquistar o mundo e vai para todos os lugares. Vai para o Egito, vai para Alexandria, certo? Cria... Não era Alexandria, só uma praia, mas ele a transforma em Alexandria, nomeando em sua homenagem. E quem ele coloca para comandar? Ele coloca seu amigo Ptolomeu. Então Ptolomeu tem alguns filhos e mais adiante chegamos a Cleópatra. Então, quando Alexandre morre aos 23, todo o império, você sabe, todo o império é dividido, mas é aqui que fica estranho. Por 3 séculos, os Ptolomeus governaram o Egito, mas permaneceram completamente separados da cultura egípcia, certo? Falavam grego, cultuavam deuses gregos e casavam entre si para manter a família pura. Sim, eles se casavam com as meias-irmãs, por assim dizer, e quando se casavam dentro da família, e quero dizer, literalmente, eles simplesmente se casavam, algumas pessoas especulam. Historiadores acreditam que os pais de Cleópatra provavelmente eram irmãos, prática comum na tradição ptolomaica. Porque, novamente, linhagens de sangue são a coisa mais importante que você pode ter, especialmente no mundo antigo. Frequentemente, por serem descendentes de deuses, era necessário preservar o sangue divino na família. Isso significa que a mãe de Cleópatra ficou presa em uma máquina de lavar egípcia, e agora temos Cleópatra. O pai seria Ptolomeu XII, e a mãe? Os historiadores não têm certeza, mas suspeitam que seja Cleópatra Xintotrifena, ou Trifina, como meu amigo Christos me corrigiria. Os Ptolomeus se casavam entre irmãos por se considerarem divinos, como deuses egípcios, e para manter o poder e evitar a influência de famílias reais estrangeiras.
E se você sabe alguma coisa sobre, sabe, história antiga, até mesmo hoje em dia, de certa forma, é preciso manter as pessoas com poder, sabe, dentro do próprio círculo. Na época de Cleópatra, a endogamia já causava problemas. A maioria dos ancestrais recentes dela era fraca e ineficaz, e mal falava com seus súditos egípcios. Isso gera um sistema de classes onde os governados não respeitam nem gostam da família real. Mas Cleópatra era diferente. Ela foi a primeira governante ptolomaica em 100 anos a aprender egípcio e falava hebraico, árabe, etíope e mais 4 idiomas. Mais importante ainda, ela entendeu algo que seus ancestrais não perceberam. Se você quer governar o Egito, precisa conquistar os egípcios para o seu lado. Caso contrário, vai acabar enfrentando uma revolução. Quando Cleópatra nasce, o Egito é independente, mas na prática um estado cliente de Roma. Então, sabe, parece independente no papel, mas na realidade depende de Roma para proteção, dinheiro, financiamento e, em geral, para sobreviver. Então, quando Cleópatra era jovem, seu pai havia sido expulso pelo próprio povo. Ele só recuperou o trono porque Roma o apoiou e precisava dele no comando para continuar explorando a economia egípcia. Enquanto crescia, ela viu seu pai ser constantemente humilhado por egípcios, cortesãos de Alexandria e políticos romanos que tratavam o Egito como um caixa eletrônico. Eles iam lá e pegavam tudo o que conseguiam. Os romanos apareciam pedindo empréstimos, exportações e tudo o que crescia nessa região fértil do país e do mundo. E basicamente ameaçavam fazer uma troca de regime se não fossem pagos. Parece familiar. Isso ensinou a ela duas lições cruciais, certo? Roma era o poder dominante no Mediterrâneo e a única forma de sobreviver era se tornar indispensável para os romanos certos. Ela entende o jogo político desde jovem e, em 51 a.C., tem cerca de 18 anos. O pai dela morre e deixa o trono tanto para Cleópatra quanto para seu irmão de 10 anos, Ptolemeu XIII. E de acordo com a tradição egípcia, eles deveriam se casar um com o outro e governar esse estado cliente juntos. Mas apesar do casamento, Cleópatra não tem intenção nenhuma de dividir o poder com esse irmãozinho de 10 anos, certo? Ou melhor, marido-irmão. Em 3 anos ela passa a emitir decretos em seu nome e ignora totalmente o irmão. Os conselheiros, temendo perder poder, se uniram ao garoto e retrataram Cleópatra como ameaça à estabilidade do Egito. E isso é como a clássica história dos antigos impérios. Há batalhas constantes pela sucessão e batalhas constantes para ver quem realmente vai assumir o poder. Então, pouco depois, essas manobras políticas se transformaram em rebelião aberta, e com o apoio do exército e da burocracia de Alexandria, a facção do irmão dela forçou Cleópatra a deixar o Egito. Ela teve que fugir completamente, e isso desencadeou uma espécie de guerra civil, basicamente, certo? Se você for Ptolemeu XII, tem que saber que não pode haver 2 governantes. Tipo, isso é simplesmente ruim, é falta de etiqueta, certo? Você só escolhe um. E como resultado, ele não fez isso, ele escolheu 2. Imediatamente, começa uma luta interna e uma guerra civil estoura. E é aqui que a maioria das pessoas teria desistido. Mas Cleópatra começa a levantar seu próprio exército na Síria. Sim, ela se prepara para lutar pelo retorno. Mas algo inesperado acontece. Júlio César surge em Alexandria. Então, em 48 a.C., Júlio César está perseguindo seu rival Pompeu pelo Mediterrâneo, e nós fizemos um episódio inteiro sobre Júlio César e a rivalidade dele com Pompeu. Você deveria conferir. Já contamos essa história, mas resumindo, Pompeu foge para o Egito em busca de proteção. Mas os conselheiros do irmão de Cleópatra, Ptolemeu XIII, veem isso como oportunidade. Para provar lealdade a César, eles matam Pompeu e entregam sua cabeça como presente. Agora você esperaria que César ficasse bem animado com isso, certo? Mas não fica. Ele fica enojado. Pompeu era um inimigo, mas também era um senador romano e, de certa forma, um amigo, tipo um rival, um camarada, colega de trabalho, sabe? Então, ter Pompeu assassinado por estrangeiros é um insulto para Júlio César, que pensa: ei, eu posso resolver meus próprios assuntos. Também é um insulto à dignidade romana, tipo: ei, não podemos deixar uma colônia romana matar nossos políticos. O que César faz? Ele ocupa Alexandria, declara lei marcial e exige que Cleópatra e seu irmão resolvam a disputa na frente dele. É engraçado. Se você está na corte de Ptolemeu XIII e diz: ei, temos uma ótima ideia. O homem de Júlio César chegou, Pompeu. Vamos matá-lo e César ficará animado. Aí tudo dá errado e eles ficam: putz, cara, não esperávamos que ele surtasse.
Então é aqui que Cleópatra faz uma das maiores jogadas políticas da história, certo? Ela sabe que não pode simplesmente entrar no palácio, né? Os aliados do irmão dela controlam a cidade e podem matá-la se ela aparecer. Assim, Ptolomeu XIII assumiria o controle total. Ela sabe que é a chance de impressionar pessoalmente um dos homens mais poderosos do Mediterrâneo, certamente em Roma. Então ela manda se infiltrar no palácio enrolada em um saco de linho. Veja bem, ela aposta a própria vida esperando que Júlio César fique curioso, não irritado, com essa entrada teatral. É um grande risco. Porque Júlio César é imprevisível, ele pode surgir de repente e dizer surpresa. Também pode reagir dizendo: o que você está fazendo? Isso é absurdo e uma zombaria do que é ser uma colônia romana. Então vamos te matar. Mas ela acaba estando certa. Júlio César, com cerca de 2 anos nessa fase, já era experiente em manipulação política. Mas ele fica absolutamente encantado por essa rainha de 21 anos, que tem a audácia de se infiltrar no palácio para se apresentar, no caso dela, para explicar por que ela é a legítima governante e faraó do Egito. Em um dia, eles já são amigos, em poucas horas, amantes. Em poucos dias, Júlio César decide que Cleópatra governará o Egito e remove o irmão dela do poder. Não é só romance, mas uma aliança de interesses. Cleópatra busca apoio militar para manter o trono, Júlio César quer a riqueza egípcia e fundos para a política em Roma. Ambos se beneficiam. Mas ao retomar o poder, Cleópatra faz algo inédito. Ela apenas afirma ser faraó e governar tudo. Segundo os registros, ela se declara a reencarnação da deusa Ísis. Sim, Ísis era a deusa mais popular do Egito, associada à magia, maternidade e proteção. Isso faz mais do que propaganda. É uma estratégia política que resolve vários problemas. Primeiro, isso lhe dá legitimidade entre os sacerdotes egípcios, que nunca aceitaram totalmente o domínio grego-macedônio ptolomaico. E isso é algo que você vê ao longo de toda a história. Você tem a classe sacerdotal dominante, que está conectada ao divino, depois você tem a classe monárquica, a hierarquia de poder que controla o dia a dia, e elas quase sempre estão em conflito uma com a outra. Então, como resultado, é preciso encontrar algum tipo de maneira de unir as duas. Quero dizer, Henrique VIII é um exemplo clássico, certo? Ele governava a Inglaterra, mas a Igreja Católica tinha certa influência, então ele pensou: sabe de uma coisa? Vou criar minha própria igreja. E isso acontece repetidas vezes, e Cleópatra não é exceção. Em segundo lugar, isso cria uma narrativa em que se opor a Cleópatra significa que você está literalmente se opondo a Ísis. Você está se opondo aos próprios deuses. E em terceiro lugar, o culto a Ísis estava se espalhando por todo o mundo romano. Então, ao se identificar com Ísis, ela não está apenas se posicionando como uma figura religiosa dentro do Egito, mas também como uma figura religiosa em todo o Império Romano. Mas ela também tem o cuidado de se apresentar de forma diferente para diferentes públicos. Então, para os egípcios, ela era essa encarnação viva de Ísis, sabe? Para os gregos, ela é rainha, para os romanos, aliada política. Com esse ato, agrada a todos de uma vez. Mas a dimensão religiosa dela realmente se torna crucial porque Cleópatra genuinamente parece acreditar em seu próprio status divino. Então fontes antigas descrevem essas cerimônias religiosas elaboradas, onde ela literalmente aparece como Ísis. Tipo, vestida com todo esse ritual grandioso, com, sabe, insígnias sagradas e esses rituais místicos, e isso nos leva ao próximo capítulo, essa linhagem sanguínea divina. Em 47 a.C., Cleópatra tem um filho chamado Cesarion, que significa pequeno César. Não como a pizza, tipo, literalmente como César, mas pequeno, sabe? Tipo, era como Chicharito. Isso é um clássico, como é que é um apelido pra, tipo, uma criança latina pequena? Gordito. Gordito, filho do gordo. Essa é a versão romana. Agora, uma pequena observação. Muita gente acha que cesariana, tipo Caesarian, vem de César, como se fosse um mito dizendo: ah, César nasceu de cesariana. Então é daí que vem o nome cesariana. Tecnicamente não é o caso. Caesarion e cesariana são grafias diferentes, mas ambas vêm do latim para cortar, o que faz sentido, já que a cesariana envolve cortar. Só uma observação. Agora ela diz que César é o pai, causando grande tumulto na política romana, certo? César já enfrenta inimigos em Roma, que desconfiam de seu vínculo com a rainha estrangeira. Ao reconhecer Cesarion como filho, ele admite priorizar o Egito aos interesses romanos. Se Cesarion for mesmo filho de César, Cleópatra criou um herdeiro com poder romano e autoridade divina egípcia.
O que, novamente, para os Ptolomeus, eles não faziam há 100 anos, sempre mantiveram dentro da linhagem ptolemaica. Mas agora ela acabou de introduzir esse cara romano, César. César nunca admitiu oficialmente ser pai de Cesarion, mas também não negou, certo? Ele leva Cleópatra a Roma e a instala em uma vila do outro lado do rio, onde ela vive quase publicamente como sua amante. Isso é escandaloso até para os romanos. Esposas romanas deviam ser modestas, fora da política e criar futuros príncipes e reis. Rainhas estrangeiras deviam ficar em seus países, então isso ultrapassa muitos limites. Mas Cleópatra dava jantares para senadores romanos, encomendava estátuas suas como Ísis e agia como se mandasse em Roma. Escritores romanos a retratam como arrogante e manipuladora, mas reconhecem sua inteligência e boa educação. Ela debate filosofia com intelectuais romanos, política com senadores e encanta convidados com histórias incríveis do Egito. Agora essa situação se torna realmente difícil de manter quando os inimigos de César começam a acusá-lo abertamente de planejar se tornar rei de Roma, com Cleópatra como sua rainha. Isso nos leva ao dia 15 de março de 44 a.C., conhecido como Idos de Março. César é morto no Senado romano, levando Cleópatra a fugir para o Egito com Cesarion. Mas sua situação continua muito perigosa, não é? Ela perdeu a aliança incrível com o futuro imperador de Roma. A morte de César cria um vácuo de poder em Roma, e todos sabem que o Egito será o prêmio para quem vencer essa disputa. Agora, após a morte de César, o mundo romano se divide entre o filho adotivo de César, Otaviano, que mais tarde se torna Augusto César, e o principal general de César, Marco Antônio. Lembra desse nome? Antônio fica com o controle do Mediterrâneo Oriental, que por acaso também controla o Egito, enquanto Otaviano assumiu o controle do mundo ocidental. Inclui Itália, Espanha e Gália, França. Em 41 a.C., Marco Antônio convoca Cleópatra para uma reunião diplomática em Tarso sobre o Egito e seu futuro. E é aqui que Cleópatra faz sua segunda entrada lendária. Mais uma vez, Cleópatra conseguiu impressionar Júlio César, aparecendo dentro de um saco saindo de repente. E aí, beleza? Então ela pensa, talvez eu possa fazer a mesma coisa com o velho Marco Antônio? Ela navega para encontrá-lo, vestida como Afrodite, em uma barca dourada com velas roxas e nuvens de incenso. E é como se fosse toda uma performance feita desse jeito específico, porque Antônio gosta de se apresentar como o deus Dionísio. Agora, na fé e na religião grega, esses deuses representam diferentes forças. E Afrodite, você provavelmente sabe, é como a deusa do amor ou algo assim, mas é mais do que isso. Ela controla desejo, atração, persuasão e autoperda pela paixão. Quando Afrodite surge nos mitos, as pessoas deixam de pensar racionalmente e agem só por impulso emocional. Dionísio, por sua vez, regia a intoxicação, o êxtase, o teatro e o caos. Ele desafia a ordem social com vinho, loucura e a sensação de se transformar. Juntos, governam a experiência humana de perder o controle e se render ao impulso. Então, quando Cleópatra aparece como Afrodite para encontrar Antônio, ela transforma a aliança deles em uma espécie de encenação, um mito vivo que o mundo antigo em que eles viviam teria reconhecido instantaneamente. E mais uma vez, funciona. Isso é o que é louco. Antônio fica completamente cativado, não só pelo espetáculo, mas pela própria Cleópatra. E de novo, é daqui que vem tantas histórias dela ser essa sedutora linda. As pessoas contestam isso. Vamos ver uma imagem da Cleópatra antiga, isso seria útil agora. Fontes antigas dizem que ela era carismática e brilhante, mas não mencionam beleza. Plutarco relata que a beleza de Cleópatra não era tão extraordinária. Crítica dura, né? Talvez fosse desnecessário mencionar, mas ele mencionou. Ele disse que a inteligência, voz e habilidade de conversação dela a tornavam irresistível. Vou dizer, sim, essa é a versão de Hollywood com a franja que todos veem. Eu também veria. Mas então, qual é essa, a da Enciclopédia Mundial de História? Quero dizer, ela é bonita. É uma mulher bonita. Ela é bonita. Né? Agora imagine essa mulher que fala 9 idiomas. Certo. Falcão militar. Sim, é como uma fera. Manipula pessoas e conhece filosofia. De 6 para 9 bem ali. Sim, facilmente, tipo, quero dizer... Isso nem é um 6, isso é um 7. Sim, mas ela é um 10 em Alexandria. Ela está em Alexandria. Também Cristos é 10. Também Cristos 10. A Miles 15. Facilmente você entende de onde vem o mito, mas novamente ela não é feia. A explicação de Plutarco é boa. Não é incrível, mas é ótima. Faria, com certeza.
Então, em poucas semanas, Antônio simplesmente abandona suas campanhas militares planejadas e segue Cleópatra de volta para Alexandria, onde passa o ano seguinte vivendo no palácio dela. Ou seja, ela está comandando, ela está no controle de tudo. Isso deve ser uma metáfora para algo. Né? Ele tem todos esses planos e está comandando o Império Romano do Oriente. De repente ele pensa: ah, Alexandria parece legal, vamos lá, vamos fazer isso. Mas agora, mais uma vez, isso não é só romance. Ok, não se prenda a esse lado. É uma aliança estratégica. Cleópatra depende da proteção romana para manter o poder, enquanto Antônio precisa da riqueza do Egito para disputar Roma com Otaviano. De novo, constrói nova estrutura de poder. Você tem soldados romanos, dinheiro egípcio e essa tradição mística grega de deuses que ambos interpretam. Então, pela próxima década, Cleópatra e Marco Antônio constroem o que equivale a um império romano alternativo baseado em Alexandria. Uma das coisas mais malucas que criaram foi algo chamado inimitáveis. Cara, essa palavra é difícil. Inimitáveis viventes. Agora, isso é basicamente como um clube de bebedeira centrado nas ideias dionisíacas de caos, enquanto também meio que zomba, tipo da República Romana. Segundo as histórias, aconteciam festas bem loucas. Segundo uma lenda, Cleópatra uma vez dissolveu uma pérola, literalmente uma pérola que valia milhões de dólares, em vinagre, e então bebeu. Foi só para ganhar uma aposta sobre quem daria o jantar mais caro. Se ela joga pérolas e bebe, diz: pronto, 1 milhão. Esse coquetel fácil é um Lamborghini. Quanto custa um Lamborghini? 250 mil. Estou dizendo que dá para comprar uns 2 Lamborghinis, certo? E isso não é só para diversão. Isso fazia parte, mas os mesmos instintos de criar espetáculos vão para a política. Essa lenda, real ou não, se espalha por todo o império. Em 34 a.C., Cleópatra e Marco Antônio fazem as doações de Alexandria. Essa é uma grande cerimônia pública, onde territórios são dados aos filhos. Lembre-se de Cesarion, declarado rei dos reis. Cleópatra e Marco Antônio se apresentam abertamente como governantes do mundo oriental de Roma, e isso é basicamente uma declaração de guerra contra Otaviano. Agora, Cleópatra e Marco Antônio estão afirmando que o relacionamento deles não é apenas uma aliança política. É um casamento sagrado que restaura a ordem cósmica entre Dionísio e Afrodite. Para os egípcios, Ísis e depois, tudo isso é interrompido pelo assassinato de Júlio César. Enquanto isso, em Roma, Otaviano conduz uma campanha de propaganda voltada a destruir Cleópatra e sua reputação. Ele não podia atacar Marco Antônio abertamente, pois ele ainda era cidadão romano, cônsul e ativo na política. Assim, ele acusa Cleópatra de sedutora estrangeira, tentando usurpar o império e corromper valores romanos. Os escritores de Otaviano a retratam como uma bruxa sedutora que usa magia e beleza para manipular romanos e tentar conquistar Roma com tradições egípcias. Essa propaganda ficou tão eficaz que durará 2000 anos. Por isso, muitos veem Cleópatra apenas como uma mulher fatal e bonita, entende? As evidências mostram que ela era politicamente inteligente, mas não manipuladora sexualmente como Otaviano e seus escritores sugeriram. Até autores romanos como Cícero, que não gostavam dela, reconheceram sua inteligência e educação. A ideia de beleza sedutora é basicamente propaganda de Otaviano para ocultar que generais romanos se aliaram facilmente à rainha estrangeira. Agora, em 42 a.C., a guerra entre Otaviano e a aliança de Antônio e Cleópatra era inevitável, certo? O que Otaviano faz? Hora de ir para a guerra, mas de uma forma bem inusitada, ele declara a guerra apenas a Cleópatra, não a Marco Antônio. Isso permite que ele apresente o conflito como Roma se defendendo de um poder estrangeiro agressivo e não como uma verdadeira guerra civil romana. A batalha acontece em 2 de setembro de 31 a.C. em Áctio, na costa da Grécia. Aqui começa a complicação, pois ninguém sabe o que ocorreu. Ok, há versões diferentes. A tradicional diz que Cleópatra fugiu de repente na batalha, e Antônio deixou sua frota para segui-la. Otaviano obteve vitória decisiva sem liderar seus exércitos. Historiadores modernos são céticos quanto a essa versão, vinda principalmente de Otaviano e sua propaganda. Teorias apontam que Antônio e Cleópatra, ao perceberem desvantagem numérica e iminente derrota, decidem recuar para lutar depois. Ou que Antônio e Cleópatra apenas perderam a batalha. Porém, foi mais equilibrado do que disseram os escritores de Otaviano.
Após Ácio, Antônio e Cleópatra recuam ao Egito, enquanto Otaviano prepara a invasão final. Quase um ano após Ácio, Cleópatra e Antônio ainda estão em Alexandria. Basicamente, eles se reagrupam e tentam negociar a paz ou formar uma batalha final, um último momento de resistência. Cleópatra tentou diplomacia, fuga e, segundo fontes antigas, pensou em destruir seu tesouro para não deixá-lo com Otaviano. Mas Otaviano, sendo um verdadeiro general de guerra e um louco, quer a vitória total. Ele quer tudo e já planeja desfilar Cleópatra acorrentada em Roma. Em 10 de agosto de 30 a.C., Otaviano rompe as defesas de Alexandria. Marco Antônio, achando que Cleópatra se matou, tira a própria vida. Porém, Cleópatra ainda está viva, escondida em seu mausoléu. Ao ser capturada pelos soldados de Otaviano, ela entende seu destino. Ela será levada a Roma, humilhada publicamente e executada como aviso a outros rebeldes. Isso é inaceitável para quem disse a todos e acredita ser uma deusa viva. Por volta de 12 de agosto de 30 a.C., Cleópatra supostamente comete suicídio em seu mausoléu. É nesse ponto que o registro histórico se torna nebuloso. Além do suicídio, há a história famosa de Cleópatra morrer por uma picada de áspide, uma pequena víbora egípcia. Porém, essa história vem novamente da propaganda romana, não de fontes egípcias. Segundo essa versão, ela contrabandeou cobras venenosas em uma cesta de figos para a prisão e cometeu suicídio deixando-se picar. Toxicologistas modernos destacam um problema. Cobras egípcias são grandes demais para caber em uma cesta de frutas. E suas mordidas nem sempre matam, mas quando matam, a morte pode levar horas, e muitas vezes envolve convulsões e inchaço, além de sintomas externos bem óbvios de que alguém acabou de ser picado. Fontes romanas relatam que Cleópatra morreu de forma pacífica e sem marcas, indicando provável uso de veneno rápido, não veneno de cobra. Mas é claro, você sabe, a teoria ainda persiste. É por isso que Cleópatra é frequentemente retratada, como você sabe, com cobras ao seu redor. Existem muitas esculturas dela segurando cobras e coisas assim. Como o faraó, Cleópatra tinha acesso a venenos exóticos do mundo antigo. Textos médicos egípcios citam substâncias que poderiam matá-la rapidamente e de forma tranquila. Agora, a história da mordida da cobra pode, na verdade, ser mais simbólica e servir a alguns propósitos rituais simbólicos diferentes como propaganda. Na mitologia egípcia, a cobra simbolizava a proteção divina. Assim, ao dizer que Cleópatra morreu por mordida de cobra, seus apoiadores sugeriam sua transformação de volta à forma divina de Ísis. Mas aqui está uma possibilidade ainda mais intrigante. Alguns historiadores sugerem que Cleópatra talvez não tenha morrido. É um conto clássico, tipo Tupac ou Epstein. Historiadores sugerem que Cleópatra pode ter fingido a morte e fugido do Egito. Otaviano nunca exibiu publicamente o corpo de Cleópatra, algo incomum para uma vitória tão importante. Ele diz que toda Roma e essa mulher estão no caminho e poderia facilmente exibir o corpo dela publicamente e dizer: conseguimos. Ele ordena a execução de Cesarion e do filho mais velho de Antônio, mas permite que os outros filhos de Cleópatra vivam. Se queria eliminar ameaças ao poder, por que poupou algumas crianças? Em terceiro lugar, fontes romanas posteriores mencionam uma mulher semelhante a Cleópatra vista em partes do Império anos após sua morte. Essa teoria da fuga é difícil de provar e não é aceita pela maioria dos historiadores modernos. Isso sugere que Cleópatra colocou uma sósia no mausoléu enquanto fugia do Egito com leais que prepararam rotas secretas para escapar. Isso explica por que Otaviano executou rapidamente os herdeiros homens, mas ainda tinha dúvidas sobre a morte de Cleópatra e queria evitar futuras ameaças de rebelião. Historiadores novamente duvidam que ela tenha escapado, mas existem algumas lacunas nos registros, e essas lacunas levam diretamente ao próximo mistério, o túmulo perdido de Cleópatra. Agora, seja Cleópatra morta em Alexandria ou desaparecida dos registros históricos, um fato é certo. Até hoje, seu túmulo nunca foi encontrado. Alguns escritores antigos dizem que Cleópatra foi enterrada em um mausoléu real que ela mesma construiu ao lado de Marco Antônio e que estava repleto de todos esses tesouros. Outras fontes apontam que o túmulo estaria próximo ou foi inspirado no de Alexandre o Grande, mas o problema é a própria Alexandria. Grandes áreas dessa antiga cidade estão submersas, e terremotos ao longo dos anos causaram o desabamento de partes da costa no Mediterrâneo. O que não foi levado pelo mar ficou soterrado sob 1000 anos de vida urbana, tornando a escavação quase impossível.
Há também uma teoria mais sombria. É possível que Otaviano ele mesmo possa ter apagado isso deliberadamente. Um local de sepultamento para Cleópatra teria sido muito simbólico. Teria sido um lugar onde as pessoas se reuniriam e lembrariam que Roma não venceu de forma tão limpa. E ela teria se tornado quase uma mártir pela causa egípcia. Então Otaviano destruiu isso, e esse teria sido o movimento final, não apenas matando-a, mas, em última análise, apagando-a da história. Isso é difícil de provar, e ninguém sabe ao certo, esse é o mistério, certo? Se o túmulo de Cleópatra fosse encontrado intacto, saqueado ou mesmo apenas identificado, não seria apenas mais uma descoberta arqueológica. Isso pode reescrever o que sabemos sobre o fim do Egito Antigo e quando Roma virou império. A história de Cleópatra é importante hoje, pois revela como narrativas históricas podem ser distorcidas pela propaganda. Por 2000 anos, uma das governantes mais notáveis da história foi vista só como uma mulher atraente que usou homens poderosos com sua franja. Mas isso provavelmente está longe da verdade, não é? Cleópatra era astuta e implacável. Sempre fazia o necessário para manter o poder. Com suas habilidades políticas, ela controlou boa parte do Egito e liderou uma rebelião contra o imperador romano Otaviano. Ela tentou manter a independência do país durante esse grande período de mudanças históricas. Se ela teve sucesso parcial ou fracassou depende de como julgamos seus objetivos, mas foi sem dúvida uma das governantes mais capazes de sua época. E assim termina a história de Cleópatra. Quero dizer, ela era meio que uma vilã, cara. Tipo, isso é meio insano. Eu diria a vilã original. A original OG. Quero dizer, há algo a ser dito. Tipo, sim, é possível que ela se aproximasse de homens poderosos para conseguir poder para si mesma. É tipo sim, meio que sim. Mas também os homens controlavam todo o poder. Se ela dissesse sou a rainha, vocês que se aproximem, seria diferente. Mas ela depende de Roma, e o imperador será um homem. É isso que ela terá que fazer, o que também é uma boa estratégia para os egípcios. Se eu fosse Ptolomeu XII, diria: Cleópatra, você está no comando. Esqueça seu irmão, você comanda e vai lá fazer todos esses homens se apaixonarem por você e então criar esse império maluco. Impressionante e louco, né? Você sabia? Cleópatra pode ter visto as pirâmides e pensado: o que são essas coisas? Espera, por quê? Porque as pirâmides foram construídas. Já li a data exata, você pode pesquisar, mas é por volta de 3000 a.C. Cleópatra nasceu em 69. Cleópatra nasceu mais perto do iPhone do que das pirâmides. Que loucura é essa? Sim, as pirâmides foram construídas de 2600 a.C. a 2100 a.C. Supostamente. Ela nasceu em 69, então está mais perto de nós hoje do que das pirâmides. Ela estaria andando olhando as pirâmides e se perguntando o que são. Por que construíram coisas tão gigantes? Que loucura! Se eu fosse ela, teria acampado nas pirâmides. Não entendo por que ninguém fez isso. Alexandria é legal. Podemos conseguir um mapa ou uma foto de como era? É uma bela cidade. Dos dias atuais ou? Sim, pega de hoje em dia. Quero ir para Alexandria, é linda. Se eu morasse no Egito, escolheria Alexandria, não o Cairo. Acho que ela foi uma governante formidável e suas ações são admiráveis. Se você olhar, tipo, o alcance de, sabe, mulheres governando países antigamente, quero dizer, olha isso. Isso é lindo. Há uma bela cidade portuária com ponte bonita. Era lucrativa pelos portos profundos e recursos do Egito, permitindo enviar mercadorias pelo Mediterrâneo. Quero dizer, é sensacional. Sou fã da Cleópatra. Cristos, aprendeu algo? Não. Mas muita gente faz paralelos entre Alexandria... Desculpe, Cleópatra e Daenerys de Game of Thrones. Então ela tinha muito poder e depois ficou com aquele cara grandalhão que é tipo outro governante, supostamente. É. Ah, isso é interessante, fico pensando se é baseado nisso. Você pode mostrar uma escultura da Cleópatra? Quero ver, porque já vi fotos ou esculturas dela, tipo, no Met. E ela está sempre com uma cobra. E isso vem daquele mito ou daquela história, na verdade, de que ela se matou com uma cobra. Quero dizer, Davi, o que você aprendeu sobre Cleópatra? Você não estava ouvindo? Poxa, cara. Desculpa, ele estava muito ocupado. Poxa, isso é humilhante. Aqui estou eu dando o meu melhor, tentando educar as pessoas e você está aí, jogando pérolas aos porcos. Na próxima, busco só a uva de Nanking. Uau. Tudo bem, quero dizer, isso é, isso é, aquele ali.
Pode procurar Cleópatra com uma cobra? Ah, é ela como Ísis? Uau, quer dizer, ela simplesmente apareceu? Sim, é isso. Essas são as que vi, então você pode ver. Ela pegou aquela cobra. Ela pegou aquela cobra se enrolando ao redor. Quero dizer, mas sim, dá pra ver porque, tipo, simbolicamente isso teria sido importante. Quero dizer, que vida louca, né? Que vida absolutamente insana. Quero dizer, um salve pra Cleópatra. Uau, essa é antiga, com a cobra, com aquilo, com a áspide. Sim, acho que a áspide é aquela cobra no topo da coroa do faraó, certo? A cobra tem um simbolismo forte para os egípcios. Quero dizer, fascinante. O que vocês acham? Deixem um comentário. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre Cleópatra. Tem algo que eu deixei passar? Alguma coisa que eu ignorei completamente? Ou que eu errei totalmente? Leio todos os comentários, então sejam gentis. Vou conferir no YouTube e Spotify. Tenho uma ótima notícia para vocês. Se gostou deste episódio e do canal, há vários outros tipos disponíveis. Você sabe, história grega, história romana, história egípcia, você deveria conferir. Além disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, temos o acampamento de religião, onde mergulhamos em vários temas religiosos, e além disso, temos o acampamento Gagnon, sim, que leva meu nome, acampamento Gagnon. Lá faço entrevistas longas com pessoas muito mais inteligentes, que explicam tudo com conhecimento profissional. E além disso, também fazemos mergulhos profundos em todo tipo de assunto variado, desde o ocultismo até a CIA, e você sabe, todo tipo de coisa maluca no meio disso. E se você curte só as coisas de história, tudo bem também. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário. Isso realmente nos ajuda e mantém a chama acesa. De qualquer forma, vejo todos vocês no futuro para falar sobre o passado. Paz.